A gente vai falar na aula de hoje sobre recursividade, só que antes de falar sobre recursividade, eu gostaria de falar com vocês, ou mostrar, como que a execução de funções altera o estado da memória. O que eu tenho aqui do lado esquerdo? Aqui do lado esquerdo, eu tenho uma possível solução para um dos exercícios práticos que eu passei para vocês ao longo do semestre, que era calcular o resultado daquela função Gumbel. Eu não sei se vocês, todo mundo lembra como é que era, se não me engano, era a prática 2, tá? Então, nesse exercício, a gente faz a chamada do Gumbel, eu leio, na verdade, os 3 parâmetros da função que eu vou passar para Gumbel, né? Os 3 parâmetros para essa função, chamo a função Gumbel, e a função Gumbel, ela realiza diversas operações. Calcula o z-score do x, do mu e do beta, depois calcula o expoente que vai ser passado para a função exp, que ela deve retornar, tá? E a função exp-Gumbel, que eu chamo aqui, ela também chama a função exp, tá? Então, é uma sequência de chamadas de funções até que o resultado da função Gumbel seja calculado integralmente. Como que isso é feito na memória? Na aula passada, a gente discutiu a alocação dinâmica de memória. E o que a alocação dinâmica de memória tem a ver com recursividade? A alocação dinâmica de memória, ela altera o estado da memória em tempo de execução, assim como a chamada de funções. Na verdade, qualquer processamento de dados, todas as informações que vão ser necessárias para a execução de um programa, elas devem estar armazenadas na memória, incluindo o código do programa. Então, esse código, ele vai para a memória. Todas as instruções necessárias para rodar esse código, elas têm que estar armazenadas na memória. E o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um mapa de memória, tá? Da memória mais estática para mais dinâmica. A gente pode trabalhar assim, tá? Pensar dessa forma, esse esquema de memória. Então, o código do programa, quando a gente roda ele é estático, ele não vai mudar, tá? E aí, à medida que a gente desce na memória, as informações ficam mais voláteis, ou seja, a memória pode, o estado dessa porção da memória, ela se altera mais facilmente. Aqui a gente tem as variáveis globais, as variáveis estáticas, que também elas não vão se alterar, né? O conteúdo sim, né? Mas o espaço para elas vai estar reservado aqui na memória. E em alocação dinâmica de memória, quando a gente alocar um espaço para um vetor, para uma matriz, ou até mesmo para uma variável, esse espaço que a gente chama, vou até anotar aqui, tá? Esse espaço que a gente chama de heap, ele vai sendo consumido pela alocação dinâmica de memória. Então, os mallocs que vocês vão dando ao longo dos seus programas, eles vão reservando espaços aqui no heap, tá? De forma dinâmica. Você pode alocar, reservar ou desalocar, tá? E essas funções, o que acontece com essas chamadas de funções? As chamadas de funções, elas também ocupam espaço na memória. Então, a função main, a partir da função main, a gente chama a função Gumbel, até mesmo a função scanf. Vamos ignorar a scanf por enquanto, a função Gumbel. O que vai acontecer? Olha, essa linha vai ser executada, depois essa linha vai ser executada, e o main, ele vai ser travado nessa parte daqui, tá? Por quê? Porque tem uma chamada da função Gumbel. O que a função Gumbel vai fazer? Ela vai receber os parâmetros dessa função. Então, nessa pilha de execuções de funções, vai ter todas as informações sobre a função Gumbel, tá? Os parâmetros ou qualquer outra variável interna a essa função. E essa função, ela chama aqui também outras funções que vão aumentar o espaço dessa pilha, né? Então, outras informações vão ser armazenadas na memória referentes a, por exemplo, essa função z-score. Tá? Legal. Então, eu vou mostrar para vocês como que a pilha de execuções ela trabalha para o fluxo desse programa simples aqui. Então, eu vou passar para cá, tá? E a gente vai executar esse programinha
passo a passo, mostrando a pilha de execuções, de forma bem simples. Então, vamos lá. O que acontece primeiro? Primeiro é a função main, né? Então, a função main, ela é carregada para a memória e as variáveis da main junto com elas. A função main, para ela terminar, ela precisa chamar a função Gumbel, que está aqui, tá? Então, a função main, ela é interrompida e na memória a gente carrega a função Gumbel, que é essa função daqui. Então, os parâmetros são passados para a Gumbel e a Gumbel, antes de terminar, ela precisa calcular o z-score. Então, ela pausa a execução da Gumbel e inicia-se a execução dessa função z-score. E o z-score, ele simplesmente executa, né? Ele recebe x, mu e beta, calcula o valor de x menos mu dividido por beta, e aí a execução termina. Termina a execução do z-score, e esse valor é retornado para a função Gumbel. A função Gumbel, então, agora ela pode continuar a sua execução. É calculado o z, e agora ela é interrompida novamente para que a função exp-Gumbel seja executada. Então, agora uma nova função vai para a pilha, é a exp-Gumbel, né? E a exp-Gumbel é executada. A exp-Gumbel, ela é interrompida em algum momento para que a função exp seja executada. Aqui a função exp, né? Então, a função exp de menos z é executada. Depois que ela é executada, o valor resultante é retornado para a função exp-Gumbel, né? A função exp-Gumbel está aqui, já tem o valor de exp de menos z, calcula todo o valor dessa expressão e esse valor é retornado para a função Gumbel. A função Gumbel, então, que estamos aqui, ela já tem o valor de z, já tem o valor de e, e agora é calculado o valor dessa expressão. Novamente, tem uma chamada da função exp. Então, a função exp vai ser executada de novo. Então, feita uma chamada da função exp, a função Gumbel é interrompida, exp de e é calculado, depois que exp de e é calculado, né, esse valor é retornado para a função Gumbel novamente, e aí sim a função Gumbel pode retornar todo o valor, que é 1 sobre beta vezes exp de e. Esse valor, então, é retornado para a função main, e aí o processo é interrompido. Então, resolvido, né? Iniciei a main ela faz chamadas de funções, que por sua vez faz chamadas de outras funções. Depois que todas as funções são executadas, o valor final é devolvido para a main, e aí a main pode imprimir o resultado aqui da função Gumbel. Legal. Então, isso é a pilha de execução das funções necessárias para rodar este programa. Agora a gente vai trabalhar com um exemplo um pouco mais complicadinho. Vou arredar para cá. Vamos lá para o REC 2. O que esse programa está fazendo? Vamos lá. Eu tenho um int main, faltou aqui um return 0. Eu tenho um int main, esse int main tem uma variável inteira a, que recebe 3. Eu passo para a função foo o valor de a, que é 3, e a minha função foo é simplesmente isso daqui. Pequenininha, né? Mas complicadinha também. Olha só, recebe o valor de a, ela imprime logo em seguida o valor de a, e depois faz uma chamada para quem? Para uma outra função? Não, uma chamada recursiva, para ela mesma, passando a menos 1. Né? Vamos executar isso. Antes da gente pensar de forma elaborada como que se resolve, se a gente desenhar a pilha de execuções dessa função, né, e da chamada dessa função em algum esquema, né, como aqui, como o mesmo esquema que eu estava fazendo, vai ficar muito fácil a gente entender o que vai acontecer com esse programa. Vamos lá. Então, primeiro eu tenho a chamada da função main. O que a chamada da função main faz? Ela lê o valor de a, que é 3, e depois faz uma chamada da função foo de 3. Né? A função foo de 3, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela imprime
Ela imprime um valor. Então, vamos colocar aqui a tela, ó, desenhar aqui o que vai ser impresso na tela. O que a gente vai imprimir na tela primeiramente? 3, né? O valor de A. Então, a gente vai imprimir 3 com barra N. E aí, depois dessa impressão, a função foo, com parâmetro 3, ela chama a mesma função foo passando o valor 3 menos 1, ou 2. Então, antes dessa função terminada, a gente tirar essa função da pilha, eu preciso executar a chamada da função foo de 2. Né? É feita a chamada foo de 2. Foo de 2 chega aqui com A valendo 2. A gente imprime o quê? O valor de 2. Né? E é feita a chamada agora de foo de 1. Foo de 1. Tá? Então, a gente imprime 1. E agora o que acontece? Foo de 0. É feita a chamada de foo de 0. Foo de 0 chegou aqui, né? A gente vai imprimir 0. E depois de imprimir 0, é feita a chamada de foo de menos 1. E foo de menos 1 chegou aqui, foo de menos 2 vai chegar lá também. O que está acontecendo? Esse programa, esse processo parece que nunca vai terminar. Ele termina? Olha, termina, tá? Uma hora ele vai terminar. Quando? Quando não tiver mais memória. Quando a pilha, porque eu estou colocando todas essas funções na minha pilha de funções para serem executadas. Nenhuma dessas funções conseguiu terminar. O main está esperando o foo de 3 está esperando o foo de 2 terminar, foo de 2 está esperando o foo de 1 terminar, né? Que está esperando o foo de 0, que está esperando o foo de menos 1, que vai estar esperando cada uma delas. Então, a gente vai encher a pilha com funções para serem executadas. Não é mesmo? Vamos rodar isso daqui rapidinho, só para a gente ver o que a gente pode fazer. Desktop, aedes 1, gcc, rec2.c. Tá? Ó, interrompi o processo, tá? Em algum momento, vamos deixar rodando aqui tudo, só para vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Vou deixar rodar. Em alguma hora vai parar, ó. Parou. Por quê? Acabou. Acabou o espaço. Não tem espaço mais na pilha para esse tanto de funções. Quantas funções? 64.905 funções foram empilhadas. E aí a memória acabou. Meu programa, inclusive, foi interrompido. Tá? Então, temos um problema. Que problema que é esse? Toda chamada de função recursiva, tem que toda função recursiva, na verdade, ela tem que ter um caso trivial. Ela tem que ter vou escrever aqui também, uma condição de parada. Tá? Ela tem que ter uma condição de parada. Senão, ela executa para sempre. Simples assim. Tá? E o que seria uma condição de parada? Olha, eu quero... Aqui está a minha tela, né? O que eu vou imprimir? Então, a minha função, esse meu programa, ele está imprimindo números de forma ininterrupta, né? Ele vai embora. O que eu quero fazer? Por exemplo, eu posso escrever uma função, essa foo pode ser uma função para imprimir números, né, de n ou de a, nesse caso, até 0. Né? Fica muito mais fácil. Aí eu posso definir uma função de parada e a função vai terminar. Que função de parada pode ser essa? Se o a for menor do que 0, return. Né? Return. Vai resolver o problema? Vamos ver se vai resolver o problema. Essa aqui foi a pilha de execução. Né? Main chamou foo de 3, chamou foo de 2, que chamou foo de 1, que chamou foo de 0. E o foo de 0, olha, note que o 0 não é menor que 0. Então, a gente vai fazer a chamada aqui do foo de menos 1. Foo de menos 1. O que vai acontecer com o foo de menos 1? Menos 1 é menor que 0? Opa, é menor que 0. Ufa. Então, o que eu vou fazer? Return. Return é algum número? Não, porque aqui é void, né? Então, simplesmente return. Termina a função foo de menos 1. Legal, se terminou, o que vai acontecer? Essa função sai da pilha. Quem que chamou foo de menos 1? Foi o foo de 0, né? A chamada foi aqui, ó, foo de menos 1. Foo de menos 1 terminou. Se foo de menos 1 terminou, o que vai acontecer com foo de 0? Vai terminar também.
né? E agora o foo de 1, que foi quem fez a chamada do foo de 0, lá no final, vai terminar também, né? E aí vai terminar o foo de 2, e vai terminar o foo de 3, e por fim vai terminar o nosso main, tá? E também essa impressão aqui no foo de -1, chegou a -1 aqui. A -1 é menor que 0? É, return. Então, a impressão do -1 que vai vir aqui não vai ocorrer. Então, a gente pode apagar essa impressão aqui também. Ó. Pronto, apagamos a impressão. É isso que vai acontecer. Né? Vamos ver se está certinho, se é isso mesmo. Salvei. 2, tá aí. 3, 2, 1, 0. Né? Então, pronto, uma função recursiva. Fizemos aqui a nossa primeira função recursiva, que termina. Duas condições importantes, tem o passo recursivo e tem a condição de parada, ou caso trivial. Né? Vamos brincar um pouco com essa função foo agora. O que acontece se a gente pega essa chamada da função recursiva e a gente coloca ela antes do printf? O que vai acontecer? Esquisito, né? Vamos fazer essa pilha de execuções e olha como que desenhando a pilha de execuções fica muito fácil a gente pelo menos entender o que essas funções recursivas malucas fazem. Vamos lá. Então, vamos começar com a chamada da função main. Tá aqui a chamada da função main. O que a main faz? A main, ela chama a função foo de 3. Não é? Chama a função foo de 3. O que a função foo de 3 vai fazer? A é menor que 0? 3 é menor que 0? Não, não é menor que 0. Então, não vou retornar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada da função foo de 2. Antes de imprimir? Antes de imprimir. Então, vamos lá. Foo de 2. O que foo de 2 vai fazer? Vai retornar? Não, vai fazer a chamada de foo de 1. Que vai fazer a chamada de foo de 0. Que 0 é menor que 0? Não. Que vai fazer a chamada, então, agora de foo de -1. Né? Fez a chamada de foo de -1, aí sim. -1 é menor que 0? Não, não é. Desculpa, -1 é menor que 0? Sim, é menor que 0. Return? Return. Então, a gente vai retornar. Né? Saiu da pilha e retornamos. Quem fez a chamada de foo de -1? Tá aqui, ó. Foi o foo de 0. Essa chamada aqui, ó, foo de -1, né? Depois que essa chamada terminou, olha o que vai acontecer. Um printf, né? Terminou a chamada de foo de -1, o a era 0, né? 0 menos 1 menos 1. Terminou essa chamada que a função foo de 0 fez. Printf a. Quem que é a? Tá aqui, ó. O a é o parâmetro, 0, né? Foi o parâmetro que foi enviado para a função foo. No caso, foo de 0. Então, a gente vai imprimir quem? A gente vai imprimir 0. Primeira coisa que vai ser impressa na tela é a impressão de a partir da função foo, quando o parâmetro foi 0. Beleza. Fiz a impressão de a, 0, e aí eu posso terminar. Ela termina. Terminou. Devolvemos aqui para a função foo de 1. A função foo de 1, olha o a, 1. Fez a chamada do foo de 0. Foo de 0 terminou. Acabei de terminar com ela. Né? O que vai acontecer? Impressão do valor de a. Qual que é o valor de a nesse caso? Ó? A era 1, né? O foo de 1, que fez a chamada de foo de 0. Então, a gente vai imprimir quem? A, que é 1. Imprimimos 1. Né? Terminou o foo de 1. Voltamos para foo de 2. Foo de 2 terminou. O que vai acontecer? Foo de 1 terminou aqui. Né? Vamos imprimir agora o a. Qual que é o a? O a é 2. Né? Então, a gente vai imprimir 2. E aí, essa chamada de foo de 2 vai ser interrompida também. Voltamos para foo de 3. Foo de 3 fez a chamada de foo de 2. E aí, vamos imprimir o valor de a neste momento, que é 3. Termina. E agora, voltamos para main. Olha o que foi impresso na tela. 0, 1, 2, 3. Invertemos a ordem em que os números apareceram. Será que isso é verdade? Vou salvar. 2, a. Tá aí.
0, 1, 2, 3. Tá? Então, não tem mistério, pessoal. É com uma sequência de execuções de funções em uma pilha. Só isso. Tá? É claro que demora a gente a treinar nosso cérebro para pensar a criar funções assim. Mas se você vê uma função dessa forma, você já consegue entender perfeitamente o que ela faz, tá bom? E como é que eu vou chegar a aprender a projetar uma função recursiva como essa, toda chique, com o que a gente chama de um backtracking, né? No final da execução, depois que a função termina, depois da chamada recursiva, é que a gente vai executar alguns processos. Olha, isso demanda prática e treino e a gente precisa ver muitas funções recursivas para entender como que elas fazem, tá bom? E o meu papel aqui para vocês vai ser dar essas funções recursivas, via exercícios, via práticas, tá bom? Vamos fazer mais uma. O que eu quero fazer agora? Olha, já que eu tenho na minha tela 0, 1, 2, 3, por que não uma função recursiva que faz a soma desses valores? Então, eu passo o valor de A, eu quero fazer a soma. Vamos colocar aqui que fica mais fácil. Eu quero fazer uma função recursiva chamada soma, que vamos chamar aqui de n, tá? Que vai calcular a soma de n mais n menos 1 mais n menos 2, tá? Assim por diante. Até 0, na verdade. Até 1, né? O 0 não faz sentido. Não quero somar 0 ao valor, tá? Até 1. Como é que eu faço isso de forma recursiva? Eu já consigo imprimir 0, 1, 2, 3. Será que isso aqui já é suficiente para eu escrever a função soma? Vamos lá. Primeiro, condição de parada. Qual que é a condição de parada para essa soma? Quando que eu paro de somar valores? Ou qual que é o caso trivial? Por exemplo, soma de 0, quanto que tem que retornar? Soma de 0 retorna 0, né? Qual que é a soma de 1? Quanto que ela retorna? Também retorna 1. Então, nesses casos, eu sei a resposta, não preciso de nenhum processo, é uma constante, né? Está pronto para mim. Então, já temos uma condição de parada. Se o n, vamos fazer com 0, que eu acho que fica até mais fácil. Se o n for menor ou igual a 0, aí se o cara passa, por exemplo, menos 3, ó, vou retornar 0. Uma decisão minha, tá? De projeto. Então, se o n for menor ou igual a 0, qual que é o resultado dessa soma daqui? Olha, o resultado dessa soma vai ser simplesmente 0, tá? Eu vou somar 0, tá bom? Caso contrário, qual que vai ser? Olha, chegou aqui 2, por exemplo. O que eu tenho que somar? Eu tenho que somar 2 com 1, né? Então, quem que eu vou somar? Eu vou somar 2, que é o valor que eu tenho, agora é o n, mais quem? Mais a soma do valor anterior, que é n menos 1. Só isso, tá? Chegou 2 aqui, eu vou somar 2 mais o soma de 2 menos 1 mais o soma de 1, tá? Aí vai chegar 1 aqui. 1 é menor ou igual a 0? Não. Então, quem que eu vou retornar? 1 mais o soma de 0. E 0 eu sei. Tá bom? Vamos fazer isso devagar. Vamos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou full, e aí eu vou dar um printf, barra n, soma, 2 pontos, %d, soma de A. Vamos fazer a pilha de execuções para soma. Então, se eu consigo colocar aqui, vamos colocar aqui, espaço em branco aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Soma de 3. Tá aqui o main. Main. E a main, ela chama quem? A soma de 3. Não é mesmo? Quem que é soma de 3? Vamos lá. Chegamos aqui em soma de 3. N é menor ou igual a 0? Não. Então, quem que é soma de 3? Soma de 3 é igual a 3 mais soma de 2. Não é isso que eu estou falando aqui? Legal. Então, para a gente conseguir retornar a soma de 3, eu tenho que chamar quem? Soma de 2. Então, a execução de soma de 3 é interrompida e vamos resolver agora a soma de 2. E quem que é soma de 2? Soma de 2? 2 é menor ou igual a 0? Não. Então, vai ser quem o soma de 2? O soma de 2 vai ser 2 mais
soma de 1. Não é isso? Então, soma de 1 eu tenho que executar. Vamos lá, colocar na pilha, soma de 1. E soma de 1 é quem? 1 é menor ou igual a 0? Não. Então, soma de 1 vai ser 1 mais soma de 0. Né? Aí, soma de 1 é interrompido e a gente pede para calcular, então, soma de 0. Soma de 0. 0 é menor ou igual a 0? É. Pronto, chegamos no caso trivial, ou na condição de parada. Soma de 0, então, é interrompido, e esse valor é retornado para a soma de 1. Que valor que é esse? 0. Né? Então, soma de 0 aqui vai ser convertido em 0. Não é isso? Então, quem que é soma de 1? Olha, soma de 1 eu já sei, é 1 mais 0. Então, este valor soma de 1, 1 mais 0, ele vai ser retornado para a soma de 2 como 1. E aí sai da pilha. Esse valor daqui sumiu e virou 1 mais 0, 1. Não é? Mesma coisa acontece para a soma de 2. Agora, a gente consegue retornar a soma de 2, que é 2 mais o resultado de soma de 1 que a gente acabou de calcular, que é 1. Não é? Então, soma de 2 termina e a gente retorna o resultado de soma de 2, que é 2 mais 1, 3. Então, soma de 2, some, e temos o resultado já calculado, 3. Pronto, e soma de 3, que era 3 mais soma de 2, agora já pode ser calculado. 3 mais 3, 6. E assim termina o programa. Bom, vamos ver se funciona. Salvamos. Aí, os números que eu imprimi com a função full, e aqui a soma desses valores, 6. Beleza? Então, recursividade, pessoal, normalmente são funções muito pequenas, mas que a lógica pode ser um pouco complicada, principalmente para quem não está acostumado. Para a gente aprender essa lógica, muito exercício. A gente vai ver agora alguns outros exercícios.